Shalom, muito obrigado a você que acompanha o canal, eu agradeço muito pela sua presença e participação. Gente, o tema do vídeo de hoje é mais uma vez um tema polêmico, né? De opiniões diferentes, diversificadas. E a pergunta é: o que seria o Espírito Santo? Seria uma divindade? Um ser? A terceira pessoa da Santíssima Trindade? Na realidade, gente, esse termo trindade, ou seja, uma hierarquia de três deuses, isso é uma coisa que não existe, né? Isso não tem fundamento bíblico, até porque o primeiro mandamento da lei de Deus é: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor é único e ponto, né? Deus é único. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Então, por que a Trindade? Jesus seria então o segundo Deus? Não, Jesus é filho de Deus, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Jesus é filho de Deus, ele foi criado por Deus, enviado por Deus à terra para que salvasse o homem. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade? Por isso, mais uma vez, eu repito, o vídeo é polêmico, opiniões diferentes, mas devemos respeitar as opiniões e convivermos, né, harmonicamente. Então, gente, o que seria realmente o Espírito Santo? Gênesis, capítulo 1, verso 1. Olha só o que diz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia escuridão sobre a face da terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Jesus, ele se encontra com a samaritana. E nessa conversa, lá em São João capítulo 4, versículo 24, Jesus diz o seguinte: mulher, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, tá? Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus abre o livro de Isaías uma certa vez na sinagoga e leu: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para que eu levasse o Evangelho, as boas novas aos simples. Então, o Espírito de Deus está sobre mim. Então, gente, é bastante curioso, né? E nós precisamos, na realidade, para que a gente tenha um esclarecimento sobre o assunto, em primeiro lugar, o que significa espírito em hebraico, né? Espírito em hebraico quer dizer ruach, quer dizer poder, força, sopro, hálito, poder. Ruach em hebraico. Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito do Santo, né? HaKodesh, do Santo ou de santidade. Então, o poder do Santo ou o poder da santidade. Agora, gente, fica bem mais fácil de entender e realmente sabermos o que Gênesis quer dizer. Que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito, o poder de Deus pairava sobre as águas. E aqui também, em João 4, 24, quando Jesus se dirige para a samaritana e diz: Deus é Espírito, ou seja, ele se manifesta ao homem através do seu poder, através do seu Espírito, né? E Lucas capítulo 4, 18, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para que eu levasse as boas novas aos simples. Então, o poder de Deus
estava sobre Jesus. E tudo o quanto ele realizava era pelo poder, era pela virtude, ou seja, pelo Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito do Santo, ou o Espírito de santidade. Gente, para a gente fazer uma comparação bem simples, eu vou usar aqui, por exemplo, o Sol. Né? O Sol está muito distante da Terra, a milhões de quilômetros da Terra. Mas nós recebemos o que do Sol? A sua luz e o seu calor. Nós recebemos o poder do Sol, mesmo ele muito distante da Terra. Né? Ele se torna presente e muito próximo, porque recebemos a sua luz e o seu calor. Assim também Deus, no seu trono, no mais alto dos céus, muito distante da terra, mas ao mesmo tempo presente pelo seu poder, pela sua virtude, pela sua força, né? Então o Espírito do Santo, ou o Espírito de Santidade, é na realidade a manifestação de Deus ao homem pelo seu poder, né? E continuando, gente, Mateus capítulo 12, versículo 28. Uma certa vez, Jesus, fazendo curas e milagres, ele foi confrontado pelos fariseus, né? E os fariseus chegaram até a dizer que Jesus executava os milagres por meio de Beelzebu, o príncipe dos demônios, né? E Jesus se defende dessa forma. Mateus 12, versículo 28. Eu, porém, expulso os demônios pelo Espírito de Deus. E se eu faço isso pelo Espírito de Deus, é porque o reino dos céus é chegado e está perante vocês. Então, Jesus está dizendo que ele expulsava os demônios pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, até porque antes ele havia falado que o Espírito de Deus estava sobre ele, né? Lá em Lucas capítulo 4. E aí, continuando, gente, agora no verso 31, do mesmo 12 de São Mateus, por isso eu declaro a vocês que todo pecado de blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém proferir alguma palavra contra o Espírito do Santo, não será perdoado, nem neste mundo e nem no vindouro. Por que que alguém proferindo uma palavra contra o Espírito Santo, ou o Espírito do Santo, ou seja, o poder de Deus, não será perdoado? Se alguém ofender Jesus, pode até ser perdoado, ele deixa bem claro, mas aquele que ofendeu o Espírito do Santo, ou o poder de Deus, não será perdoado, nem neste mundo e nem no vindouro, porque está, gente, simplesmente confrontando o próprio Altíssimo. Deus se faz presente ao homem através do seu poder. Deus se faz presente à humanidade através do seu espírito, do seu poder, da sua benevolência, da sua bondade, da sua misericórdia, das suas ações, né? E quando o homem ignora ou despreza, como parte dos fariseus fizeram aqui com Jesus, já não há mais esperança. Por quê? Jesus, ele é o mediador, ele é a ponte, ele está entre Deus e o homem. É como está lá em São João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade. Então, Jesus roga ao Pai e o Pai nos dá a misericórdia, a compaixão, o Espírito Santo, o Espírito de piedade, né? E quando alguém despreza, ele despreza o próprio Deus, despreza o próprio poder de Deus. Então, se o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito de Deus é para restaurar, para salvar, para curar, para dar entendimento, conhecimento, para que aproxime o homem de Deus, e o homem despreza, não haverá salvação, não haverá perdão, porque Jesus, o mediador, intercede. Esse é o papel, ele é a ponte, mas nós precisamos estar de coração aberto para receber
o poder de Deus. E quando nós confrontamos o próprio Deus, o seu próprio Espírito, aí não resta esperança de salvação. E não é uma doutrina nova, gente, criada por Jesus. Não é. Na realidade, isso está lá em Levítico capítulo 24. Todo aquele que blasfemar o nome de Deus certamente morrerá. Então Jesus não está criando aqui uma nova doutrina. Jesus ele está falando do que já estava na lei de Moisés, do que Deus já tinha dado a Moisés lá em Levítico 24. Então, gente, é para ficar bem claro que o Espírito Santo é o poder de Deus, é a manifestação de Deus ao homem através do seu poder, e não uma outra divindade, a terceira pessoa dentro de uma hierarquia trinitarista, como muitas vezes a gente ouve por aí, e até no passado eu também acreditei. Então, é só para deixar bem claro, tá, gente? Deus é Deus. Primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo para salvar o mundo, a humanidade. E o Espírito do Santo, o poder do Santo, a manifestação de Deus através do seu poder ao homem, por meio do seu Filho Jesus.